Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos de volta trazendo um novo quadro no canal. Um vídeo de primeiras impressões, desta vez falando de Sentenced to be a Hero, um dos animes da temporada de janeiro de 2026 que eu estava de olho, principalmente por causa da proposta mais voltada para ação e fantasia sombria. E já vou adiantar, a estreia entregou bem mais do que eu esperava. Não é só opinião pessoal, inclusive dá pra ver isso refletido também na recepção inicial do público. Mas antes de entrar nos detalhes, já deixa aquele like, se inscreve no canal se curtiu esse tipo de conteúdo e bora pra análise. Premissa e mundo. A história gira em torno de um cara que foi condenado a se tornar um herói. E nesse mundo, isso é tratado como algo pior do que uma sentença de morte. O cenário é medieval, com fantasia pesada, e logo de cara o anime deixa claro o motivo disso. Heróis são jogados diretamente na linha de frente contra os demônios. E não é só lutar e pronto. Se o herói morre, ele é ressuscitado e enviado de volta para o campo de batalha. Esse ciclo se repete indefinidamente. O detalhe mais cruel é que, a cada morte, o personagem perde fragmentos da própria memória. Ou seja, além do sofrimento físico, existe uma erosão gradual de identidade. É basicamente um sistema que transforma pessoas em ferramentas descartáveis de guerra. Abertura e direção. O episódio já começa chamando atenção logo na primeira cena, um garoto fugindo desesperado de um demônio. Ele é mais um desses heróis condenados, prestes a morrer, até que o protagonista surge numa entrada em primeira pessoa, algo que o diretor usa bastante ao longo do episódio. Essa escolha funciona muito bem. A trilha sonora entra exatamente no momento certo. A animação segura o impacto da cena e a combinação dos elementos cria um começo forte, sem aquela introdução arrastada, cheia de explicações. É um início direto, eficiente e bem dirigido. Exposição do mundo sem exageros. Um ponto que merece elogio é como o anime apresenta o mundo. Ele explica o necessário, mas sem jogar um texto gigante na tela ou transformar o diálogo em um tutorial disfarçado. As informações surgem de forma mais orgânica, através das situações e conversa, sem parecer forçado. Isso é algo difícil de acertar, principalmente em histórias de fantasia. E aqui, a adaptação fez um trabalho melhor do que o material original, deixando tudo mais natural. Alguns conceitos ficam propositalmente vagos, como as fadas, que claramente funcionam como o equivalente aos demônios desse universo, apenas com outro nome. Ainda não explicaram o motivo dessa nomenclatura, mas é algo que pode ser desenvolvido mais para frente. As deusas e o conflito central. Outro elemento importante são as deusas. Fica claro que existem várias, que elas funcionam como armas de guerra e que precisam formar pactos com humanos para liberar os seus poderes. Não explico ainda como essas deusas são criadas ou de onde vêm, mas estabelece o suficiente para entender a dinâmica. A deusa apresentada no episódio é extremamente expressiva, carismática e visualmente muito bem animada. A fluidez dos movimentos faz toda a diferença na empatia que ela gera. Ao mesmo tempo, existe um contraste forte. Ela é gentil, insistente e até meio atrapalhada, enquanto o protagonista rejeita qualquer aproximação. Isso cria cenas que variam entre desconforto, humor leve e um certo peso emocional. A recusa dele em fazer um pacto vira um mistério narrativo, que segura bem o interesse até o final do episódio. Ação e coreografia. As cenas de batalhas são um dos pontos mais altos. A animação é consistente, fluida e bem coreografada, algo que já dava para notar só pelos trailers. O diretor claramente gosta de trabalhar ação em primeira pessoa, e isso ajuda a aumentar a sensação de impacto. Não é só o espetáculo visual. As cenas têm ritmo, peso e bom uso de trilha sonora, principalmente no clímax. Estratégias, personagens e revelações. Boa parte do episódio acompanha o protagonista auxiliando o exército, dando ordens e sugerindo estratégias. Isso pode causar um estranho no começo, já que ele demonstra muita experiência para alguém naquela posição. Esse estranhamento é proposital. No final do episódio, uma revelação explica perfeitamente por que ele entende tanto de guerra, liderança e tática de batalha. Nada parece gratuito ou forçado quando a informação vem à tona. Já a comandante apresentada não causa uma boa primeira impressão. Ela age de forma impulsiva e toma decisões ruins, ignorando conselhos importantes. Isso abre espaço para um possível arco de desenvolvimento futuro, mas no episódio inicial ela claramente erra mais do que acerta. Clímax e sistema de poderes. O protagonista acaba sendo forçado a aceitar o pacto com a deusa para enfrentar o Lorde Demônio. A batalha final é bem construída, com bom uso de efeitos, trilha sonora e um enquadramento excelente. O sistema de poderes ainda deixa algumas perguntas no ar, especialmente sobre os selos que o protagonista usa para se impulsionar, lançar armas explosivas e lutar sem demonstrar um cansaço aparente. Não chega a ser um problema,
já que o anime não precisa explicar tudo no primeiro episódio, mas é algo que chama atenção. Por enquanto, funciona muito bem dentro da proposta. O julgamento e o verdadeiro gancho. O momento mais importante do episódio vem depois da batalha. O julgamento do protagonista. Ali fica claro que tudo foi armado para ele. Informações foram ocultadas, decisões foram distorcidas e ele acabou condenado injustamente. Descobrimos que, no passado, ele foi obrigado a matar uma deusa com quem tinha pacto, não por crueldade, mas para evitar que ela se transformasse em algo ainda pior. Isso explica o trauma e a recusa em formar novos pactos e adiciona um peso emocional enorme ao personagem. Mais do que sobreviver, o protagonista agora tem um novo objetivo: vingança. E isso muda completamente a força da narrativa. Parte técnica. Visualmente, o anime tem um estilo que lembra produções mais antigas, algo que pode agradar alguns e incomodar outros. O destaque está na fluidez da animação e na coreografia, que funcionam muito bem. A trilha sonora ela é competente, cumpre seu papel, principalmente nas cenas chaves. A computação gráfica usada dos monstros foi bem integrada ao 2D e não causa estranhamento, algo que muita gente costuma reclamar quando o CGI é mais utilizado. Existem pequenos detalhes de enquadramento que poderiam ser melhores, especialmente em algumas cenas mais abertas, mas nada que comprometa o conjunto da obra toda. Para um primeiro episódio, Sentenced to be a Hero fez escolhas muito inteligentes. Entregou ação, apresentou o mundo sem exagerar na exposição, criou empatia pelo protagonista e terminou com um gancho forte o suficiente para querer ver o próximo episódio. Num cenário onde saem mais de 60 animes por temporada, isso faz toda a diferença. Ele não é perfeito, mas é um começo muito sólido e com bastante potencial futuro. Para mim, tem grandes chances de ser um dos melhores animes da temporada, considerando lançamentos de animes novos e não continuações. E agora, eu quero saber de vocês. O que acharam dessa estreia? Pretendem continuar acompanhando? Deixe um comentário aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda demais no meu trabalho. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.